Como nós estamos iniciando a nossa gravação, eu dou o meu boa noite a todos, todas, né, aqui presentes, e nós vamos iniciar esta nossa fala lendo um breve texto do professor Hamilton de Matos Monteiro, na sua obra Revolta do Quebra-Quilos. Vila de Fagundes, comarca de Ingá, Paraíba, dia 31 de outubro de 1874. É dia de feira. As ruas estão cheias de gente, vendendo e comprando todo tipo de coisa. Mandioca, feijão, arroz, batata doce, mangas, melões, farinha, carne seca, ovos, galinhas, panelas de barro, canecas de folha de Flandres, cestos, redes, celas, esteiras, gaiolas, peles de cabra e carneiro, couro de boi, panos de algodão, cordas de couro, botões, linhas, agulhas, sandálias, chapéus. Os vendedores apregoam suas mercadorias. Os compradores reclamam dos preços altos, desconfiam do peso, discutem a qualidade dos produtos. De repente, não se sabe de onde, ouve-se um grito. No momento, tumulto de todos os lados. Em vários pontos da feira, as pessoas protestam contra os preços, destroem as balanças, atiram ao chão e quebram a marteladas os pesos, jogam longe as medidas de litro, partem em pedaços os metros de madeira dos vendedores de tecido. Enfurecida, a multidão põe a correr o cobrador de impostos e queima os arquivos da Câmara Municipal, da Coletoria de Impostos, do cartório e até a correspondência do correio. Começava assim a revolta do quebra-quilos. Esse texto muito bem elaborado pelo Hamilton de Matos Monteiro, que é um dos principais referenciais teóricos desse estudo a respeito dos quebra-quilos aqui no Nordeste. Esse texto serve como uma espécie de preâmbulo a tudo aquilo que nós vamos agora apresentar para vocês. O tema, como já é sabido de todos, guerreiros de Deus no império do anticristo, o imaginário apocalíptico na revolta do quebra-quilos. Vejam, essa expressão guerreiros de Deus que eu usei no título é uma referência ao povo que se rebela, que se considera como guerreiros, combatentes de Deus. E o império do anticristo é exatamente o império do Brasil. Na época do governo do nosso segundo imperador, Pedro II. Então, esse império do anticristo é uma referência à figura apocalíptica do anticristo. E é exatamente esse imaginário apocalíptico, essa influência das ideias, dos conceitos, das categorias apocalípticas que nós vamos agora tentar relacionar com a revolta do quebra-quilos. Hugo, você pode adiantar. Bom, o objetivo deste trabalho de pesquisa é exatamente mostrar as motivações religiosas da revolta do quebra-quilos no interior do Nordeste brasileiro. Sobretudo, a influência do cristianismo popular de tendência apocalíptica nessa revolta. Esse é o nosso objetivo, é a finalidade. Por isso que nós tratamos
desse imaginário ou dessa influência apocalíptica na revolta do Quebra-Quilos, né? Mostrando exatamente essa influência forte dessa tendência apocalíptica no movimento, na revolta do Quebra-Quilos. Adiante. Aí. Bom, nós levantamos dois problemas para o nosso trabalho, a nossa pesquisa. O primeiro é qual a relação entre a revolta popular do Quebra-Quilos, no Nordeste do Brasil, e o fator religioso. E o segundo problema, qual a influência exercida pelo imaginário apocalíptico cristão na resistência oposta por parte da população rural nordestina contra a implantação do sistema métrico decimal. Porque a revolta ela se dá justamente por causa da implantação desse novo sistema de pesos e medidas, o sistema métrico decimal. Então, é uma revolta popular contra a implantação desse sistema, o novo sistema métrico decimal, que era um modelo francês, representava o progresso, a modernidade que vinha da Europa, da civilização europeia, né? E o nosso matuto no Nordeste, o nosso homem pobre, a mulher pobre que ia à feira, não estava entendendo nada. Acostumados que eram com as antigas medidas, as medidas antigas era cuia. Eu quero comprar uma cuia de farinha. Eu quero comprar uma cuia de feijão. Eu quero comprar polegadas. Eram as medidas. Polegada, palmo, braça. Né? E era assim que as pessoas faziam negócio. Iam ao comércio, iam à feira e compravam. O sistema métrico decimal, que introduziu o metro, o centímetro, o quilograma, a grama, né? Ou o grama, então esse sistema métrico decimal não entrava na cabeça do nosso povo empobrecido aqui do Nordeste, sobretudo do interior do Nordeste do Brasil. Né? Adiante, Hugo. Então, para tentar responder a esses dois problemas, nós levantamos também duas hipóteses. A primeira hipótese, a relação entre a revolta do Quebra-Quilos e o fator religioso pode ser demonstrada a partir da própria conjuntura histórica em que ocorre a sedição, marcada pela chamada questão religiosa e pela prisão de 2 bispos católicos por determinação do governo imperial. Só permitir aqui a entrada do Levi. Seja bem-vindo, Levi. E estou voltando, vou para o professor Álvaro. Pois não. Deixa eu ver aqui como é que... Se preocupe não que eu vou cortar essa parte, viu, Álvaro? Tá legal. Então, o governo imperial havia determinado a prisão de 2 bispos, notadamente o bispo do Grão-Pará, que correspondia, a sua jurisdição correspondia a toda a área do que é hoje o norte do nosso país, a região do norte amazônico, a região amazônica. Então, toda aquela área estava sob a jurisdição eclesiástica do bispo do Grão-Pará, como era chamado, o Grão-Pará. E era Dom Antônio de Macedo Costa, um baiano, que era o bispo daquela área. E o outro bispo preso foi Dom Vital Maria Gomes de Oliveira, um frade capuchinho, pernambucano, nordestino, que era o bispo da então diocese de Olinda, a diocese de Olinda, ou chamada também diocese de Pernambuco.
né? Vejam, a jurisdição de Dom Vital, naquela época, era imensa, era enorme. Os dois tinham jurisdições extremamente dilatadas. A jurisdição eclesiástica da Diocese de Olinda abrangia todo o território do que é hoje o estado de Pernambuco, todo o território do que é hoje o estado das Alagoas e também todo o território do que é hoje o estado da Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte. Vejam a dimensão. Dom Vital era o bispo praticamente de toda essa região do Nordeste. Né? Uma grande parte, talvez a maior parte, do que é hoje a região Nordeste. Dom Vital. Então, vejam, as regiões em que esses homens exerciam a sua autoridade, o seu poder, a sua influência de autoridade eclesiástica, religiosa, era imensa. Era uma população de milhares e milhares de pessoas. Né? De tal maneira que a questão religiosa envolveu milhares e milhares de pessoas. Os fiéis católicos sob a jurisdição desses dois episcopóis, né? Desses dois bispos da Igreja Católica que foram presos. Naturalmente, há de se perceber que a prisão de dois líderes religiosos, dois bispos, duas autoridades eclesiásticas, provoca um tumulto imenso. Além do mal-estar, né, há um tumulto muito grande. Por quê? Porque o clero se mobilizou. Aqui no Nordeste, no Norte também, mas o nosso objeto de estudo está aqui circunscrito a essa área da revolta do quebra-quilos. Então, nessa área, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, nessas províncias do Império, que hoje são estados, na época eram províncias do Império, o clero se mobilizou para sair em defesa do seu bispo, Dom Vital. Uma boa parte do clero começou a fazer pregações contra o governo imperial. Vão surgir na imprensa palavras como padres subversivos, porque estavam acusando o governo de perseguir a Igreja Católica. Notadamente, eram os padres jesuítas italianos e alguns membros do clero secular, né, do chamado clero diocesano, que também começaram a fazer pregações antigovernistas. Vocês imaginem o teor dessas pregações na mente de uma gente muito pobre, iletrada, sem acesso à informação, à educação, né? Sem escolaridade. Então, a imagem que fica do imperador é a imagem do perseguidor da igreja, ou seja, o próprio anticristo. A figura apocalíptica do anticristo é a figura do perseguidor, aquele que persegue os cristãos. No caso, aquele que estava perseguindo a igreja, prendendo dois bispos. Então, as pregações do clero católico nessa fase da questão religiosa iam no sentido de condenar o império e o imperador como anticristo, como a besta apocalíptica perseguidora da igreja e dos cristãos. De tal maneira que é essa figura que vai ser passada para o imaginário popular católico aqui no interior do Nordeste. Por isso, o título que eu coloquei, né? O Império do Anticristo, os guerreiros de Deus no Império do Anticristo, tá certo? E a segunda hipótese que eu lancei é que na visão cristã, católica, no caso, de significativa parcela do povo pobre e sofrido da zona rural nordestina, sob a forte influência do clero católico,
o governo imperial brasileiro, a figura do imperador, passa a representar o poder do mal, porque estava perseguindo a igreja, mandou prender os bispos. Então, o imperador era apresentado como Satanás, né? Diabo, demônio, que são palavras que aparecem no Novo Testamento, na Sagrada Escritura, né? E que têm significados diferenciados. Por exemplo, a palavra Satã, Satanás, em grego, significa o adversário. O adversário. Né? A palavra diabo, diabolos, em grego, significa aquele que provoca divisão, o que divide, né? O divisor. E demônio seria um espírito maligno, né? um espírito do mal. Então, na mente das pessoas, na mente do nosso povo, no imaginário do nosso povo, as figuras do demônio, do diabo, de Satanás, são figuras terríveis, são figuras que simbolizam o poder do mal, das trevas, agindo sobre a face da terra e provocando mal às pessoas, tá certo? E esse poder estava em luta aberta contra o poder do bem. É uma luta, é uma guerra histórica, né? E esse poder do bem era representado por Deus, pela igreja, pelo povo cristão, o povo que estava sofrendo a perseguição desse poder do mal. Assim, no imaginário popular, inspirado na corrente apocalíptica, trava-se mais uma batalha da histórica guerra entre Deus versus o diabo, os filhos da luz versus os filhos das trevas, o exército do céu, os anjos, os santos, o povo cristão da igreja, versus o exército do inferno, demônios, seus sequazes, que são o imperador, a maçonaria, não é? Porque o governo imperial era todo ele composto por maçons, era um governo maçônico, né? E que eram identificados como agentes do mal, os agentes do governo, né? E esses comerciantes que majoravam os preços dos produtos na feira eram identificados como esse exército do mal, do inferno, das trevas. Adiante, Hugo. Então, nós vamos dividir esse nosso trabalho em duas partes. Na primeira parte, nós vamos apresentar o que foi essa revolta do quebra-quilos, uma definição, uma caracterização e a conjuntura histórica em que ela ocorreu. Primeiro, o que foi a definição, o que foi essa revolta do quebra-quilos no Nordeste. Por definição, a gente pode afirmar que o quebra-quilos foi uma resistência popular em forma de insurreição de parte da população pobre sofrida da zona rural de uma área do Nordeste brasileiro, oposta contra a implantação do sistema métrico decimal, como nós já falamos anteriormente. E ela se estendeu às províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Né? Essas foram as 4 províncias nordestinas conflagradas contra a implantação do sistema métrico decimal, que o povo não estava entendendo. Então, as pessoas estavam acostumadas, como eu disse antes, com as velhas medidas, côvados, braças, polegadas, cuia, né? Comprar uma cuia de feijão, uma cuia de farinha, né? uma penca de banana, né? E assim por diante. O povo não estava acostumado a, na feira, no final de semana, comprar 250 gramas de farinha. O povo não estava acostumado a comprar 500 gramas de batata, de inhame. Não era isso, não, o povo não entendia. Né? E a sensação que o povo tinha era que estava sendo enganado, ludibriado, roubado.
né? Mesmo porque, em virtude da alta inflacionária da época e do aumento do custo de vida dos gêneros alimentícios de primeira necessidade, mais básicos, né? O que ocorria era que o dinheiro do povo, o dinheiro que o povo levava para a feira, né? Por exemplo, no mês anterior, quando ele chegava lá, né, o dinheiro não dava para muita coisa, né? Não dava mais para aquela quantidade que ele havia comprado no mês passado. Então, o povo tinha aquela sensação que estava sendo enganado com essa implantação do novo sistema métrico decimal. Repare, a mistura, né, no imaginário popular das pessoas pobres, repare, eu estou sendo enganado, ludibriado, roubado, não é? Por um sistema novo que está favorecendo os comerciantes e prejudicando a gente, os consumidores pobres, as pessoas pobres, os trabalhadores e trabalhadoras pobres da zona rural, os pequenos camponeses, pequenos agricultores, as famílias camponesas, agricultoras, elas conseguiam entender o sistema. Outra coisa, era esse sistema que estava sendo implementado, vejam bem, por um governo imperial que estava perseguindo o povo cristão. Olha o que vai acontecer na cabeça, o nó na cabeça dessa gente. Então, esse governo é o governo do anticristo, porque é um governo que está perseguindo o povo cristão, que está provocando a fome, a miséria, o sofrimento desse povo, do povo pobre. Então, era a encarnação do mal, é o governo do anticristo. E quando chegavam no final de semana, no domingo, que iam para a igreja, ouviam essa pregação nos sermões das missas dominicais, tá certo? Então, essa associação foi decisiva e fatal para a eclosão da rebelião, da revolta, tá certo? A revolta, ela eclode justamente por conta dessa associação que o imaginário popular fez, né? Adiante, Hugo. Nesse segundo tópico, nós temos aí uma rápida caracterização do que foi essa revolta popular. Em primeiro lugar, foi um movimento espontâneo, ou seja, um movimento sem uma organização, né, e uma estrutura definidas. Era um movimento espontâneo. Vocês prestaram atenção no texto inicial, né, que eu li do Hamilton de Matos Monteiro, e vocês notaram que ele deixou isso muito claro. Era um movimento sem uma organização, sem uma estrutura definida. No meio da feira, alguém, um anônimo, dava um grito, não é? Abaixo o anticristo, abaixo o imperador anticristo, enfim. E as pessoas saíam na rua, na feira, quebrando tudo, quebrando esses pesos, amarteladas, tocando fogo na coletoria de impostos, botando o cobrador de impostos para correr, senão ia ser linchado. Então, é um movimento assim, muito espontâneo, o movimento, essa revolta do quebra-queixos. E por isso mesmo, a segunda característica é essa ausência de lideranças definidas. Já que o movimento não tinha uma organização, uma estrutura, também há uma ausência dessas lideranças definidas. Outra característica, os incêndios dos arquivos das câmaras municipais, das correspondências dos Correios, dos documentos dos cartórios e da coletoria de impostos, botando os cobradores de impostos, os fiscais, do governo, para correr. E, por último, a destruição de balanças, pesos e medidas. É o que deu nome
a revolta. Quebra quilos. Né? Por que quebra quilos? Porque esses pesos, os quilos e as balanças que eram usadas pelos comerciantes na feira, com a introdução desse novo sistema métrico, né? Tudo isso era destruído pelos populares. Tudo isso era quebrado a marretadas, a marteladas pelo povo, né? Se sentindo ludibriado, enganado e roubado. Então o povo quebrava aqueles metros de madeira de medir tecidos, o povo quebrava as balanças, quebrava os pesos, porque nada disso fazia parte da sua cultura. Nada disso fazia parte dos seus costumes. Nada disso fazia parte da sua história. Né? Então, não era uma característica do nosso povo, nossos camponeses, agricultores, das pessoas da nossa zona rural, aqui do Nordeste. Por isso, essa dificuldade com o sistema métrico decimal. Né? E o governo, a revolta foi tão clamorosa que o governo suspendeu aqui no Nordeste a implantação do sistema métrico decimal. Por algum tempo, a implantação foi suspensa. Voltaram às antigas medidas que o povo conhecia e entendia. Adiante, Hugo. A conjuntura, né, a histórica. Estamos na virada de 1874 para 1875. É preciso que se diga que alguns anos antes, em 1872, ocorreu aqui no sertão do Nordeste uma grande seca, que desestruturou, desarticulou o sistema produtivo, tá certo? Então, o primeiro traço dessa conjuntura histórica da revolta do quebra-quilos é a crise econômica. Essa crise econômica, que teve como uma de suas causas também essa seca, a que eu me referi, ela foi provocada também pela redução das exportações dos nossos principais produtos aqui do Nordeste, que eram o açúcar e o algodão, tá certo? Esses eram os nossos dois principais produtos de exportação. Então, diante da crise econômica, há uma diminuição, uma redução das exportações desses produtos. Esses produtos oscilavam muito no mercado internacional. O valor, o preço desses produtos oscilava. Dependia dessas oscilações do mercado externo. O Brasil havia optado por esse modelo agroexportador, desde o início da colonização. Continuou depois do processo de rompimento com Portugal, né, que a gente chama de independência. Então, o modelo agroexportador continuou durante o período do Império, no governo Dom Pedro II. Então, o Brasil vivia e dependia dessas exportações dos produtos agrícolas, os seus principais produtos: açúcar, algodão, café, né, tabaco, enfim. Eram os grandes produtos de exportação do Brasil que nos traziam recursos, divisas para o nosso governo. Né? Então, o açúcar e o algodão sofriam oscilações de preço por causa da concorrência fortíssima no mercado externo. O que não ocorria com o café. O café não tinha essa grande concorrência, nessa época ainda não, né? Essa grande concorrência que tinha, por exemplo, o açúcar. O açúcar, que era o nosso produto aqui no Nordeste, número 1 na pauta das nossas exportações, era o açúcar, seguido de perto pelo algodão, tá certo? Então, esses produtos sofriam concorrência. Né? O algodão produzido, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então, essas exportações, muitas vezes,
elas tinham redução dos preços desses produtos. O açúcar sofria concorrência do açúcar produzido na região do Caribe, né? O açúcar de beterraba, produzido na Europa. Então, o preço caía, despencava, né? E tome prejuízo para a nossa região, para o nosso povo aqui no Nordeste. Outra característica dessa conjuntura histórica é a elevada carga tributária, os impostos, né? A carga tributária estúpida, absolutamente irracional, né? E com aumentos constantes desses impostos. Os impostos aumentavam constantemente e eram criados novos tributos. Além do aumento constante, ainda o governo criava novos tributos. Tanto o governo imperial quanto o governo os governantes, as câmaras municipais das vilas, onde ocorriam essas feiras, onde as feiras aconteciam. Então, eram criados impostos municipais, por essas câmaras municipais, nas vilas, não é? E impostos provinciais, pelo governo das províncias. Então, esse aumento constante de impostos e a criação de novos impostos fazia com que a carestia aumentasse, elevasse o preço final dos produtos para o consumidor. É a famosa carestia, né? É a outra característica da conjuntura histórica. A carestia permanente, constante. O aumento constante do custo de vida. Uma carestia infernal, atormentando, angustiando a vida do nosso povo empobrecido aqui do interior, da zona rural do Nordeste. Outra característica, o desemprego. O desemprego era uma consequência dessa crise sistêmica da economia aqui do Nordeste. Então, o desemprego fazia com que faltasse trabalho para as famílias, né? E o trabalho que se fala aqui é o trabalho do campo, é o trabalho agrícola, é o trabalho do camponês na agricultura, é o modelo agroexportador. Então, o camponês não tinha trabalho. Se não tinha trabalho, não tinha dinheiro para comprar os produtos, né? E os produtos encarecendo cada vez mais. Veja que situação do nosso povo empobrecido. Situação dificílima. Isso tudo explica a revolta do povo, né? Depois, a miséria. A miséria. Consequência natural disso tudo. Consequência da crise econômica, da elevação da carga tributária, dos preços, do custo de vida, carestia e do desemprego. A miséria. A miséria que vem carreando atrás de si a fome, a subnutrição, até a desnutrição e o desespero das famílias, dos pais e mães de famílias que não tinham o que comer nem dar de comer aos seus filhos. Quem é pai, quem tem filho, quem tem família, sabe do que eu estou falando, né? E, por fim, essa conjuntura histórica, a questão religiosa, sobre a qual nós falamos ainda há pouco, né? Entre 1872 e 1875, a região Nordeste, principalmente essas províncias que eu citei, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, essas províncias foram agitadas pela questão religiosa. A prisão do seu bispo, Dom Vital Maria Gomes de Oliveira, estava em prisão lá no Rio de Janeiro, né? Não era uma prisão tipo cárcere, não era. Ele estava detido e incomunicável em uma repartição do governo imperial, mas estava no Rio de Janeiro. Foi levado sob escolta, né, militar para o Rio. Estava preso, incomunicável. Totalmente incomunicável com correspondência, por exemplo,
com os seus auxiliares, com o seu clero. Era uma situação extremamente vexatória e delicada. Então, essa situação da perseguição do governo imperial aos bispos, né? A prisão desses dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa, isso fazia com que na cabeça do povo se juntasse tudo, repare, crise econômica, carga tributária elevada, carestia, desemprego, fome, miséria, né? Desespero e o governo perseguindo a igreja, os cristãos, os bispos. Né? Então, isso tudo se mistura no imaginário popular dos nossos pobres camponeses e agricultores do Nordeste, para formar essa influência apocalíptica no seu movimento rebelde, né? Para que o povo realmente se torne guerreiro, combatente de Deus, um verdadeiro exército do bem contra o mal, contra o anticristo, que era o império, o imperador e o seu império, tá certo? Que estava provocando todo esse sofrimento para o povo empobrecido do Nordeste. Pode adiantar, Hugo. Agora, a segunda parte, né? Essa foi a primeira parte, o que foi a revolta do Quebra-Quilos, as suas características, né? A sua caracterização. Agora, a segunda parte é exatamente sobre o Apocalipse, para a gente fazer depois a amarração, né? Mostrando essa influência apocalíptica na revolta do Quebra-Quilos. A palavra Apocalipse, ela é de origem grega, significa revelação. Né? Essa corrente, chamada corrente apocalíptica, que vai dar origem a essa literatura, a esses livros apocalípticos, né, como o livro do Apocalipse de João, que está no Novo Testamento da nossa Bíblia cristã. Então, essa corrente é uma tendência religiosa, né, uma tendência teológica que vai surgir no 2º século antes de Cristo. Portanto, ela surge no mundo judeu. A tendência ocorrente apocalíptica, que dá origem a essa literatura, ela surge no mundo judeu, né, no 2º século antes de Cristo. Portanto, ela é pré-cristã. Ela nasce antes do cristianismo, tá certo? Antes do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, é uma tendência que já existia no mundo judeu. Essa tendência teológica apocalíptica já existia no mundo judeu antes do cristianismo. E no mundo judeu ela já produzia uma literatura própria com um gênero, um estilo literário chamado de apocalíptico, que nós vamos ver daqui mais um pouco. Quais as características dessa corrente teológica, né, dessa tendência religiosa chamada de apocalíptica? A primeira característica é que ela surge em períodos de perseguições, de grande sofrimento ou tribulação. Quando surge no mundo judeu, no 2º século antes de Cristo, essa tendência apocalíptica, ela surge num momento de uma grande perseguição no mundo judeu, ao povo judeu fiel à Torá, à sua lei, a lei de Moisés, tá certo? E quem promove essa perseguição é um império helênico, um império de origem grega, o império do imperador Antíoco Epífanes, que era um império de origem helênica, de origem grega. Portanto, é um momento de perseguição helênica, de perseguição grega no mundo judeu. É aí onde se situa, por exemplo, aquele famoso episódio da família dos Macabeus. Existem no Antigo Testamento até uma literatura, 2 livros
com esse nome, Livro dos Macabeus. É uma família, a família dos Macabeus, que liderou essa resistência, a resistência do povo judeu contra a dominação imperialista grega, o imperialismo helênico do imperador Antíoco Epífanes. Então, essa perseguição provocou vários martírios, fez com que surgissem diversos mártires judeus, inclusive nessa família Macabeus. Há uma narrativa belíssima no livro de Macabeus, da família dos Macabeus, a grande matriarca, a grande mãe, né, dos Macabeus, entregando, oferecendo os seus filhos para o sacrifício, para o martírio. Ela incentivando os filhos para resistirem, não abrirem mão da sua cultura, dos seus costumes, da sua fé, da sua crença, da sua religião. Né? Ela incentivando, inclusive, o mais moço, mais jovenzinho, ela incentivando, né? Siga o exemplo dos seus irmãos mais velhos. Uma mãe assistindo, né, seus filhos sendo torturados, eles foram barbaramente torturados, cruelmente torturados, esses filhos dessa mãe macabeia, né, os macabeus. Então, o gênero apocalíptico, a corrente apocalíptica, ela surge em momentos assim, momentos de grande sofrimento, de tribulação, de perseguição imperialista, de dominação, de opressão imperialista, tá certo? Outra característica dessa corrente é que ela coloca em confronto o povo de Deus versus o imperialismo, o império. Né? Então, o povo de Deus é o exército do bem, da luz, é o exército de Deus, são os guerreiros de Deus. Né? Essa luta, por exemplo, contra o imperialismo grego foi feita em forma de guerrilha. Os macabeus, a família deles, dos macabeus, liderou guerrilhas contra o Antíoco, o imperador Antíoco. Então, é uma confrontação do povo de Deus versus os imperialismos, né? Versus o império. No caso aí, o império helênico grego de Antíoco Epífanes, tá certo? Essa é outra característica desse movimento, dessa corrente apocalíptica. E o império é sempre apresentado como uma força demoníaca, satânica, do mal, das trevas, né? E o povo de Deus como o exército da luz, os guerreiros do Senhor, tá certo? Adiante, Hugo. O gênero apocalíptico é um estilo literário que surge dessa corrente apocalíptica, né? Caracterizado pelo uso abundante de visões, de símbolos e alegorias. O uso abundante dessas visões, desses símbolos, dessas alegorias, né, que caracterizam o estilo, o gênero apocalíptico, é perfeitamente compreensível. Eles estavam em momento de grande tribulação, perseguição imperialista, um império poderosíssimo, e eles eram pequenos diante do poder opressor do império. Então, eles usam essas visões, eles usam essas alegorias, esses símbolos, justamente para driblar a censura do império, para poder ludibriar, enganar as autoridades imperiais, que quando, se por acaso, pegassem aquele texto, o texto daquele livro, não é? Jamais iriam entender aquelas figuras de linguagem, jamais iriam entender aquelas metáforas, aquela simbologia cheia de visões, aquelas alegorias e recursos literários diversos. Né? Então, por isso, esse uso abundante de visões, símbolos e alegorias. Era um momento histórico. Né? Então, a literatura apocalíptica, o gênero apocalíptico, ele é
é caracterizado por essas visões, por essas alegorias, por esses símbolos. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns símbolos apocalípticos e o seu significado. Né? E esse gênero apocalíptico e esse movimento, essa tendência teológica, né, apocalíptica, vai dar origem a uma literatura apocalíptica, que é um conjunto de livros escritos em gênero apocalíptico, tá certo? Escrito com esse estilo, esse gênero literário chamado gênero apocalíptico ou estilo apocalíptico. Eu citei aqui 6 desses, existem outros, existem mais, né? São muitos apocalipses. Eu estou citando aqui alguns desses livros que foram escritos em gênero apocalíptico. Por exemplo, o Livro dos Sonhos de Enoque, o Apocalipse das Semanas, o Livro dos Jubileus, a Assunção de Moisés, Apocalipse de Abraão e o Apocalipse famoso, né, mais conhecido, que é o Apocalipse de João, que é o Apocalipse cristão. Desses 6 livros, somente o último, o Apocalipse de João, que se encontra textualmente nas nossas Bíblias, na chamada Escritura Sagrada dos cristãos. Né? É o Apocalipse de João. Os outros são apocalipses relacionados ao Antigo Testamento, como vocês podem ver. São personagens todas do Antigo Testamento. Abraão, Moisés, Enoque, né? São figuras veterotestamentárias. Então, todos esses outros 5 apocalipses são do Antigo Testamento. Apenas o Apocalipse de João, desses que eu citei, é que se encontra no Novo Testamento. Com um detalhe, esse Apocalipse de João não foi o único do Novo Testamento, ou seja, não é o único apocalipse cristão. Existiram vários textos apocalípticos cristãos que foram posteriormente considerados apócrifos, como também estes que eu citei aí do Antigo Testamento. Foram todos considerados apócrifos. Esses livros aí que estão citados são todos relacionados e classificados como literatura apócrifa, tanto no mundo cristão quanto no mundo judeu mais ortodoxo, vamos dizer assim. Né? Adiante, meu caro Hugo. Bom, agora a gente vai trabalhar o Apocalipse de João, que é o que nos interessa de maneira mais direta, não é? Por conta do nosso objeto de estudo. Então, esse texto, que está no Novo Testamento da Bíblia cristã, ele foi escrito por um certo João, por isso que é o Apocalipse de João, ou de São João. Né? Ele foi escrito na ilha de Patmos, em torno do ano 95, da era cristã, né, depois de Cristo, que é a época de perseguição do imperador Domiciano, que era imperador do Império Romano. Aqui o império perseguidor já não é mais o imperialismo grego, mas o imperialismo romano, o imperador de Roma, não é? Que era, nessa época, Domiciano, certo? Que foi um imperador considerado inimigo da religião cristã e perseguidor dos cristãos. Veja, o texto é escrito por um certo João. Quem é esse João? Existem 2 grandes correntes a respeito da autoria do Apocalipse do Novo Testamento cristão. Né? Uma corrente afirma que esse João é, de fato, o João apóstolo, aquele João que conviveu com Jesus de Nazaré. Era do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Né? É um dos discípulos ou um dos apóstolos de Jesus. A outra corrente afirma que esse João não é o apóstolo, é o João presbítero ou ancião.
João o Ancião, ou o presbítero, né, que era uma das grandes lideranças das comunidades cristãs da Ásia Menor, chamada também de Ásia Proconsular, onde estavam as 7 comunidades que são citadas no livro do Apocalipse, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Laodiceia, Tiatira, Sardes, né? As 7 comunidades cristãs, ou 7 igrejas do Apocalipse. Então, esse João, o presbítero, seria um grande líder, de tal maneira que, seja o apóstolo, João o apóstolo, seja João o presbítero, o ancião, essas duas figuras são figuras de 2 grandes líderes cristãos, né? 2 grandes lideranças da igreja cristã naquela região da Ásia proconsular, né? As comunidades cristãs da Ásia. Ele foi escrito na ilha de Patmos. Vejam, por que na ilha de Patmos? O que é que esse autor, o João, seja o apóstolo, seja o presbítero, estava fazendo na ilha de Patmos? Estava sendo um passeio turístico com a sua família? Não. Estava preso. Então, de acordo com o próprio texto do Apocalipse, esse autor, esse João, seja apóstolo, seja presbítero, esse João estava preso por causa do Evangelho. Estava preso por causa da sua opção religiosa cristã na ilha de Patmos, tá certo? E é de lá que ele escreve, em torno do ano 95, que foi o ano desta grande perseguição do imperador Domiciano. Portanto, é um momento de grande tribulação para as comunidades, as igrejas cristãs da Ásia Menor. Número 2. O livro do Apocalipse de João é um enorme grito de esperança das comunidades cristãs da Ásia Menor no Deus libertador que vem. É o clamor do povo empobrecido das comunidades ante a tremenda opressão provocada pelo imperialismo romano. Vejam que diferença. O Apocalipse não foi escrito para fazer medo. Muita gente acha que o livro tinha o objetivo de meter medo, né? Justamente por causa das visões, das alegorias, da simbologia. Não, pelo contrário. O livro era para despertar a esperança, para fortalecer a fé neste Deus que liberta, um Deus que vem para libertar o seu povo. O Deus que foi revelado lá atrás a Moisés no Monte Sinai. Aquele Deus que se revela através de 3 verbos fundamentais. O verbo ver, o verbo ouvir e o verbo descer. Esses verbos, eles traduzem a imagem de um Deus libertador. O Deus do Êxodo, que é o mesmo Deus do Apocalipse. Vejam, como é que Deus se revela a Moisés? Eu vi a aflição, o sofrimento do meu povo. Eu ouvi o seu clamor, o clamor que sobe aos céus, do sofrimento, da opressão. E eu desci para libertá-lo. É este o Deus do Êxodo. É este o Deus do Apocalipse. É este o nosso Deus. O Deus no qual eu acredito. Deposita a minha fé, a minha esperança. É o Deus libertador que vem. Não é um Deus distante, fora, alienado, né, da nossa realidade histórica, social. Absolutamente. É um Deus encarnado. Né? Então, o livro do Apocalipse é escrito para isso. É escrito para alimentar esta fé, para
fazer com que o povo não perca a esperança na hora da dor, do sofrimento, da perseguição, na hora da opressão a que o povo estava submetido pelo imperialismo romano, não perdesse de vista essa fé e essa esperança neste Deus do Êxodo, no Deus que liberta o seu povo, derrotando os imperialismos. E, número 3, através de suas páginas do Apocalipse de João, Deus vai se revelando como defensor e libertador dos pobres, dos empobrecidos. Destarte, o poder econômico, político, social e ideológico do Império Romano é comparado a terríveis monstros no Apocalipse de João. Monstros como dragão, besta, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, enquanto que os cristãos pobres das comunidades são representados por imagens que manifestam fragilidade, fraqueza, inocência, falta de defesa dos pequeninos diante da violência do sistema. Por exemplo, a imagem da mulher grávida, que aparece no capítulo 12, né, do Apocalipse, a imagem da criança, a imagem do cordeiro, né? Veja, são imagens que revelam a fragilidade do povo de Deus. Adiante, Hugo. Uma outra característica do Apocalipse de São João é que ele bate de frente contra o modelo econômico explorador de Roma. Vejam, não é um livro alienado, não é um texto alienado, muito pelo contrário. Esse modelo econômico explorador de Roma, fundamentado no mercantilismo, no tributarismo, é denunciado e atacado pelo Apocalipse. Tal sistema gera o empobrecimento, a carestia e a fome. De modo que, abre aspas, aí é uma citação direta do texto do Apocalipse, 1 quilo de trigo custará o salário de um dia de trabalho. Isso está em Apocalipse 6, capítulo 6, verso 6. Vejam que não se trata de um livro alienado nem com interesses alienantes. Observe, um livro que trata de realidade social, histórica, econômica, política. Aqui o autor está mostrando como a carestia está atormentando o povo, como o custo de vida está angustiando as comunidades pobres cristãs da Ásia. Naquela época, as famílias, principalmente as mulheres, elas iam à feira para comprar trigo e fazer o pão em casa. Era assim, né? Não havia, como hoje, as padarias, onde a gente já compra o pão pronto. Não. Naquele tempo, se comprava o trigo na feira, né, no mercado, para fazer o pão em casa. Eram geralmente as mulheres, as mães de família que faziam isso. Então, o autor aqui denuncia o quanto está caro o trigo para fazer o pão. Ou seja, os pobres estavam passando privação, necessidade, fome, diante dessa carestia. Porque 1 quilo de trigo para fazer um pãozinho estava custando o salário de um dia de trabalho, ou seja, um denário romano, que era o salário de um dia de trabalho, na época do Império Romano. Então, o trabalhador estava ganhando pouco e não estava com condições de alimentar a sua família. Veja que denúncia bem feita, que denúncia séria feita pelo autor, não é, do livro do Apocalipse, por esse João. Então, é uma denúncia, né, mostrando que o texto de João, do Apocalipse, realmente ele bate de frente contra esse modelo imperialista romano. E número 5.
Na simbologia apocalíptica, a carestia e a fome são representadas pelo cavalo preto e seu cavaleiro, né? Está no Apocalipse, capítulo 6, verso 5. Então, os célebres cavaleiros do Apocalipse, né? O cavalo preto, o cavalo esverdeado, né? O cavalo vermelho, tudo isso é uma simbologia, né? Que está por trás. Então, o cavalo preto e o seu cavaleiro, eles são símbolo da carestia, são símbolo da morte, da fome, né? Por isso que, logo em seguida, ao cavalo preto, vem o cavalo esverdeado, o cavalo verde, que simboliza a morte. O povo, por conta da carestia e da fome, estava morrendo por doenças, né? Morrendo de fome, né? E morrendo nas guerras, simbolizadas pelo cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Então vejam como é tudo muito bem concatenado, né? No texto do Apocalipse. Assim, por meio de uma linguagem cheia de alegorias, né? De simbologias, de metáforas, temos a denúncia profética de como a vida do povo pobre das comunidades cristãs estava ficando insuportável, tornando-se difícil conseguir o pão de cada dia. Adiante. Bom, conforme eu havia prometido antes a vocês, eu coloquei aqui, para nos ajudar na nossa reflexão, uma breve explicação de alguns dos símbolos apocalípticos, né? Dessa simbologia que aparece no livro do Apocalipse. Alguma coisa, aqui não tem todos os símbolos, mas alguns assim mais destacados. Por exemplo, a mulher grávida, que aparece no capítulo 12, simboliza o povo de Deus, das comunidades, né? A igreja cristã, as comunidades cristãs. Também simboliza Maria, a mãe de Jesus, né? O dragão, que também aparece no capítulo 12 do texto do Apocalipse, representa o poder do mal que opera no mundo e na história. Satanás, o diabo, o demônio. Então, a mulher, o povo de Deus, a igreja, as comunidades, né? A mulher é perseguida pelo dragão, que tenta matá-la e devorar o filho que está no seu ventre assim que ele nascesse. Então, essa é a história que aparece no capítulo 12 do livro do Apocalipse. É a luta, a guerra histórica entre o bem e o mal. Né? Não é uma batalha que acontece no céu, mas acontece aqui, na terra, na história. Né? O autor, ele transplanta para o céu justamente para ludibriar, enganar a censura. Quem pegasse o livro não ia entender. Não, ele está falando aqui de mitos, né? São mitos, são mitologias, é uma batalha de um dragão no céu contra uma mulher grávida. Eles não entendiam, as autoridades do Império Romano não iam entender. Mas os cristãos que estavam sofrendo, sendo oprimidos e perseguidos, os pobres nas comunidades, entendiam essa linguagem, entendiam essas alegorias, esses símbolos, essas metáforas. Ele sabia que o autor estava transplantando para o céu uma luta, uma guerra histórica que acontecia aqui, na Terra, entre as forças do bem e as forças do mal. Né? As asas de águia, que são símbolo dessa proteção com que Deus conduz o seu povo, é justamente que salvam a mulher e o seu bebê, no capítulo 12 do Apocalipse. Não é? Diz o texto que o dragão queria matar a mulher e devorar o seu filho, mas, quando a criança nasce, a mulher é levada por asas de águia, ou seja, pela proteção de Deus. Né? A besta, que aparece no capítulo 13
do Apocalipse é o símbolo do império, né, do imperador romano, da estrutura, da pessoa que encarna o mal. Né? A besta é uma espécie de capanga do dragão, né? É um representante do dragão na história, no mundo, na sociedade. Então, quando a gente lê no livro do Apocalipse a figura da besta, né? Não é um monstro, é toda aquela estrutura de poder político e toda aquela pessoa que está por trás desse poder político que usa o poder para o mal, para fazer as pessoas sofrerem. Então, ao longo do tempo, a figura da besta vai ganhando vários nomes e vários rostos, tá certo? Então, essa besta, em épocas mais recentes, já foi Napoleão Bonaparte, já foi o Império Napoleônico, já foi Hitler e o Terceiro Reich alemão. Né? Essa besta, aqui no Brasil também, além do imperador, do anticristo, né? Também pode ter outros rostos. Né? E recentemente teve um. Não quero nem citar aqui para não acender a chama do mal aqui na nosso encontro, tá certo? Então, a besta com aparência de cordeiro e voz de dragão, que aparece também no capítulo 13, são os chamados falsos profetas a serviço do império, a serviço do imperador, para legitimá-lo diante do povo. Hoje, a gente poderia identificar isso, essa besta aí com aparência de cordeiro e voz de dragão, a grande mídia que tenta legitimar o poder político, econômico, né, diante do povo pobre, empobrecido e sofrido. Né? Os símbolos da pantera, do urso, do leão, representam também no capítulo 13 essa voracidade do sistema, a exploração, né, desse sistema imperialista opressor. A imagem do cordeiro simboliza Jesus, né, o Cristo, no capítulo 14 do Apocalipse. A figura da cidade da Babilônia é a simbologia da cidade de Roma. Né? Vejam, no capítulo 14 do Apocalipse, Roma, aliás, a cidade da Babilônia aparece enebriada, bêbada, pelo sangue dos santos e dos mártires do Cordeiro, que é Jesus. Tá certo? Ou seja, é a simbologia, a imagem mostrando a simbologia de um império que persegue, tortura e mata os cristãos pobres, tá certo? E esse império é apresentado como sendo o império da cidade da Babilônia. Por quê? Porque se o autor colocasse assim, diretamente, né, essa cidade maldita de Roma, esse império romano que está nos oprimindo, fatalmente o livro seria censurado, seria logo identificado, ele seria preso, torturado também, e assim por diante. Então, é uma maneira de enganar a censura, ludibriar as autoridades do império. Né? Então, as autoridades, quando pegassem o texto, não iam saber que essa Babilônia aqui é, na verdade, a sede do império, a cidade de Roma. Né? A imagem do Filho do Homem é a simbologia de Jesus como Messias, né? o Messias que vem para libertar o povo, o Messias libertador. Né? E a Nova Jerusalém, a figura do novo povo de Deus, a figura da igreja, a figura do reino de Deus. Né? Então, vejam toda essa simbologia no livro do Apocalipse de João. Adiante. Aqui também eu trago para vocês, assim, apenas a guisa de ilustração, uma numerologia apocalíptica.
quando vocês tomam o livro do Apocalipse para ler, qualquer Apocalipse, seja esse de João, seja aqueles outros que eu citei, vocês têm que entender que os números que aí aparecem não podem nem devem ser lidos de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. A mentalidade cabalística judaica é diferente da nossa mentalidade, né? Para nós, ocidentais, de mentalidade grega, helênica, o número, ele carrega uma quantidade, né? O número, ele tem uma finalidade, um objetivo meramente quantitativo, para quantificar. Então, você pega, por exemplo, 3 cadeiras, 4 canetas, né? Então, o número indica uma quantidade, uma quantificação. Para os judeus, não. O número indica uma qualidade. Para essa mentalidade judaica apocalíptica, né? Então, os números, eles têm uma simbologia no imaginário apocalíptico. Por exemplo, o número 3 é o símbolo da plenitude divina. O número 4, da plenitude humana. Aí, repare, 3 mais 4, 7. Está aí. O 7 é o número da perfeição. Por isso, 7 igrejas do Apocalipse. As 7 hastes do candelabro do templo de Jerusalém. Né? Então, o número 7 é o número da perfeição. Vai comprar o quê? Né? Por isso, Deus criou o mundo em 7 dias, né? Ou descansou. Não, específico não. Descansou no 7. Né? Beijo. O número 6 simboliza a imperfeição, porque 6 é 7 menos 1, né? É a imperfeição. E o número famoso, né? O número da besta, 666, simboliza a imperfeição total, a imperfeição completa, a plenitude da imperfeição. Se o 7 é a plenitude da perfeição, o 666 é a plenitude da imperfeição, ou a imperfeição total, completa. Por isso, é o número da besta, tá certo? Que é o número de alguém, né? De uma pessoa. O autor do texto deixa isso claro. Quem puder entender, que entenda. Quem puder decifrar, que decifre. É o número de uma pessoa. Que pessoa era? Na época, era o imperador romano, Domiciano, tá certo? Hoje, a gente pode colocar esse número em outras bestas, né, que estão soltas por aí, atormentando a vida da gente, do povo. O número 12 é o símbolo que representa o povo de Deus, né, porque 12 são os patriarcas de Israel, os 12 filhos de Israel, de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, né, que são os 12 filhos de Jacó, chamados de Israel. Deram origem ao povo de Deus, né, da antiga aliança. E 12 são também os apóstolos, né, são os fundadores do novo povo de Deus, que é a igreja, a comunidade cristã, a religião cristã. E o número 144 mil, né, é um número que indica a totalidade dos eleitos, é um número completo. Preste atenção, 144 mil é o equivalente a 12 vezes 12 vezes 1000. Portanto, o número da totalidade, o número completo. Não é um aspecto quantitativo, não significa dizer que só vão ser salvos 144 mil pessoas. Não, não é isso. Significa dizer que este é o número da totalidade, o número completo dos que irão se salvar. Ou seja, é a completude dos eleitos de Deus, que ninguém sabe quantos são, na verdade. Né? Adiante, Hugo. Finalmente, vamos
para concluir, fazer essa relação entre o quebra-quilos e o imaginário apocalíptico. Eu acho que, diante do que já foi exposto, agora se torna mais fácil a gente entender essa influência do imaginário apocalíptico, né, na revolta do quebra-quilos aqui no Nordeste. Diante do sofrimento que o povo nordestino, principalmente da zona rural, estava passando, né, naquela conjuntura histórica que eu descrevi para vocês. Esse sofrimento, identificado com a pessoa do imperador, com a estrutura do Império do Brasil, né? Então, no imaginário do nosso povo sofrido, que estava sofrendo aqui, o Império do Brasil e o seu imperador, Dom Pedro II, encarnavam essa besta do Apocalipse. Ou seja, era um representante, um capanga do dragão, ou seja, do diabo, do Satanás, do demônio. Encarnavam o mal na Terra, historicamente falando, politicamente falando. Por isso, a figura do anticristo que eu coloquei no título desse trabalho. Por isso, o imperador é considerado como o anticristo, contra Cristo, contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o reino de Deus na Terra. 2. A maçonaria, os maçons que compunham o governo imperial de Dom Pedro II. O próprio imperador era grão-mestre da maçonaria, né? Era o último grau maçônico, Dom Pedro II. Né? E todo o seu governo, seus ministros, secretários de Estado, todos eram maçons. Os grandes líderes políticos do Brasil nessa época eram maçons. Aí, repare bem, no imaginário popular, a maçonaria passou a ser uma entidade, uma instituição diabólica, que na verdade não é, mas no imaginário popular passou a ser. Por quê? Porque o imperador era maçom e era o anticristo, tá certo? E a maçonaria era a grande agente do governo. Né? Era aquela besta com aparência de cordeiro e voz de dragão. Ou seja, os falsos profetas a serviço do imperador, a serviço do império. Eram os maçons. Eram a maçonaria, né? Essa instituição, que é, na verdade, uma sociedade, uma irmandade religiosa filantrópica. Procura sempre fazer o bem. Os maçons, eles se consideram entre eles irmãos e praticam essa filantropia, né, entre eles, essa irmandade entre eles, de tal maneira que era uma irmandade. Mas, no imaginário popular, devido às pregações, né, dos missionários, dos padres, durante a época da questão religiosa, a maçonaria passou a ser vinculada ao mal, ao diabo, né? Por isso que até hoje, na cabeça de muita gente, as pessoas mais simples, até hoje, entendem que a maçonaria é uma entidade diabólica e que o maçom tem parte com o demônio, tem parte com o mal, com o Satanás. Né? Até hoje, isso está na cabeça do nosso povo. E o sistema métrico decimal são os símbolos ou as marcas da besta, né? Porque era exatamente isso que estava fazendo o povo sofrer. O povo identificou, né, no sistema métrico decimal, ou seja, naquelas balanças, naqueles pesos, naqueles metros, né? O povo identificou naqueles instrumentos, as marcas do poder do diabo, do poder do mal, as marcas da besta. E aquilo era que estava fazendo ele sofrer. O povo não fazia uma leitura mais crítica da sua realidade social e histórica. Na sua leitura,
o motivo do seu sofrimento era aquele novo sistema de medidas, o sistema métrico decimal. Por isso, vamos destruí-lo, vamos quebrá-lo. Né? Isso também nos faz recordar a primeira reação que os pobres operários tiveram logo após, imediatamente após a Revolução Industrial, né? A introdução da máquina no sistema produtivo. Qual foi a primeira reação dos trabalhadores? Foi quebrar tudo, foi destruir a máquina, porque na cabeça deles a máquina era o instrumento que estava provocando o seu sofrimento. Eles não fizeram uma leitura estrutural, né, da história. Não. Na cabeça deles era a máquina. Vamos destruir as máquinas. Foi a primeira reação. Somente algum tempo depois é que eles foram amadurecendo e começaram a se organizar em associações e em sindicatos. Né? A mesma coisa aconteceu aqui na revolta dos quebra-quilos. O povo sofrendo identificou como a causa do seu sofrimento o sistema métrico decimal, né? Que era esse sistema novo na cabeça deles estava relacionado com o império do anticristo, que era o imperador Pedro II, tá certo? Então, minha gente, eu creio que diante desse arrazoado que eu expus para vocês, fica mais ou menos claro e encaminhado, né? Porque o título, os guerreiros de Deus que destruíam tudo, né? Na feira, nos mercados, etc. Os guerreiros de Deus quebrando os instrumentos do sistema métrico decimal no império do anticristo, que era o imperador Pedro II. Né? E como isso está diretamente relacionado com o imaginário. E assim eu quero concluir agradecendo a paciência de vocês de terem me ouvido há mais de hora, né, aqui, e quero pedir desculpas, porque o tema é um tema realmente que precisa ser destrinçado com muita clareza, para que as pessoas, principalmente aquelas que não têm, digamos assim, acesso ao conhecimento teológico, né, ao conhecimento bíblico, exegético, hermenêutico, possam entender o porquê dessa relação do imaginário apocalíptico com a revolta do quebra-quilos. Muito obrigado e desculpem, viu? Assim, o prolongado e o adiantado da hora. Professor Álvaro, levantei logo a mão aqui. Parabéns, professor Álvaro. Dessa vez ficou gravado, vai dar para o restante assistir. Foi uma pena que hoje a gente está, Hugo, em plena eleição aqui no Instituto Federal de Alagoas e a maior parte dos nossos colegas estão participando do pleito eleitoral. E, infelizmente, a gente teve pouca gente hoje, mas está gravado. Dessa vez eu não cometi o mesmo erro. Eu gravei e eu já quero fazer uma pergunta, vai ficar dentro da gravação, quero discutir um pouco com o professor Álvaro. Eu discuto a religiosidade na pós-modernidade, sabe, Álvaro? E uma das coisas que eu achei interessante da sua fala foi a questão do imaginário popular. Há uma religião oficial e há uma religiosidade, e é importante para as ciências da religião a gente categorizar bem o que é religião institucional e o que é experiência religiosa, ou o que a gente também pode chamar de religiosidade. E eu penso que boa parte dos críticos às ciências da religião, porque é muito novo, né? A gente está esbarrando agora em diversos obstáculos, porque a turma acha que a gente vai fazer proselitismo religioso, ou vai defender, ou vai fazer catequese, quando na verdade a gente quer entender o fenômeno religioso, né? Agora, no fim da sua explicação, ficou muito claro onde tem ciência aí, onde a ciência se apresenta, tentando explicar o fenômeno, um fenômeno social, né? Um fenômeno social a partir do imaginário popular que para fazer a revolta, né, para mover-se socialmente, se amparam em textos bíblicos. Isso é importante. Então, eu queria que o senhor me colocasse assim depois, né, a gente faz um bloco e o senhor faz as considerações finais por causa da hora.
a importância de se entender a diferença da religião institucionalizada ou da religião e da religiosidade, as experiências religiosas. No meio da minha visão tem quase que um abismo aí, mas enfim, eu quero escutá-lo. Hugo levantou a mão, fica à vontade, Hugo. Álvaro, muito obrigado pela exposição, muito boa. Acho que o tema é extremamente relevante para esse nosso tempo, né? Nem preciso dizer isso. Onde nós temos no Brasil hoje a última vez que eu vi, estava cerca de mais de 25 mil igrejas cristãs registradas. Né? Isso quer dizer 25 mil tipos de igrejas, denominações cristãs no Brasil, né? E nós temos cristianismo para tudo aqui, né? Mas quando a gente começa a tentar interpretar esse fenômeno, se nós fizermos uma divisão ainda que pedagógica, né, entre duas grandes partes, né, o que é o cristianismo que está mais ligado ao evangelho, né, e o que é o outro cristianismo que a gente pode encontrar por aí, eu não tenho dúvida de que esse outro cristianismo ele está ligado a projeto de poder de Estado, né, a projeto imperial e etc. Né? Então, por isso eu vejo que essa divisão que você faz, que me parece bastante pensada, ela é muito importante. Né? O Henrique Dussel faz um pouco disso também, né? E dá o nome de cristandade a isso. Né? Então, uma coisa é a cristandade, que é uma releitura do cristianismo ligado ao poder, outra coisa é aquele cristianismo que é o bíblico, que ele vive, inclusive, dentro da própria cristandade, mas ele não é ela, né? Ele não se confunde com a cristandade. Então, eu queria só parabenizar e dizer que esse tema ele é fundamental hoje, né? Porque se a gente começa por aí, e para fazer, portanto, uma leitura teórica das diversas teologias, entre muitas aspas aqui, né? Eu diria mais ideologias, né, que fundamentam uma variedade muito grande desses cristianismos aí, a gente tem uma chave de leitura fundamental, né? E você fazer isso com o momento histórico do Brasil e ligando isso ao cristianismo popular, eu achei muito bom. Então, isso é outra coisa aqui no Brasil, é muito ignorado. Eu trabalho com um curso de teologia popular aqui na Diocese, nós temos, no Conselho de Leigos, tem um curso que vai fazer 26 anos agora. É um curso de 4 anos, ele não tem nenhum tipo de certificação, né? Ele acontece aula semanalmente, e a chave de leitura nossa é essa, né? O que é o cristianismo de fato, né? Evangélico, o que a gente pode... E as pessoas gostam, as pessoas fazem um curso de 4 anos, repetem, e isso vai movimentando a nossa espiritualidade, a nossa vivência da fé, porque a gente consegue discernir justamente o que é isso, né? O que é uma teologia, uma vivência enquanto de cima para baixo, né? Imposta por uma determinada instituição, e o que é a nossa vida, nossa fé, nossa espiritualidade, né? Que pode ser ou não dentro dessa instituição, mas, enfim, vai muito além dela e muito aquém dela também. Então, enfim, Álvaro, muito obrigado, é isso. Parabéns pelo tema, fenomenal. Não sei se tem mais alguém querendo falar, professor Flores. Se não, passa a palavra para o Álvaro de novo. Professor Álvaro, fica à vontade para as considerações finais, para pontuar, para a gente prosseguir. Muito bem. Com relação ao que você colocou, Hugo Brandão, realmente existe, e eu diria que, historicamente, na história da religião cristã, sempre existiu essa distinção, essa diferença entre uma religião mais institucional ou uma religião institucionalizada, estruturada, com seus dogmas, com seus cânones, né? Que hoje a gente chamaria a religião oficial, né? do clero, a religião da hierarquia. E uma religião do povo, tá certo? Aquilo que depois se convencionou chamar de religiosidade popular, que é um termo, para mim, infeliz, né? Porque, na verdade, procura tratar com demérito
a religião do povo, ou seja, aquilo no que o povo acredita, em que o povo realmente acredita. Então, essa chamada religiosidade ou piedade popular, como aparece nos documentos oficiais da Igreja Católica, é, na verdade, a religião da maior parte dos cristãos, não é? Porque a maior parte da religião cristã não é o clero, não é o clero, né? A maior parte do povo cristão não é padre, não é bispo, não é cardeal, não é papa, é povo, é o laicato, é o fiel leigo, não é? Do cristianismo católico. Essa é a maior parte, a maior parcela do cristianismo. E a religião dessa gente é tratada com desdém, é tratada como se fosse algo de só menos importância, quando não é. Então, graças ao avanço das ciências da religião, que você acabou de destacar também, Hugo, é que hoje, atualmente, essa religião do povo vem sendo resgatada, tá certo? Essa fé das camadas populares, a maioria da população, vem sendo resgatada. E esse trabalho que eu apresentei aqui agora para vocês vai muito nessa perspectiva, vai muito nessa linha de um resgate da manifestação religiosa do povo. Por quê? Porque o gênero apocalíptico, os apocalipses todos, a literatura apocalíptica, é fruto dessa religião popular, é fruto dessa religião do povo. Vejam, todo esse imaginário apocalíptico é o que subjaz no inconsciente religioso coletivo do nosso povo cristão, tá certo? Quando o povo associa fulano de tal à besta do Apocalipse, ao anticristo, é porque o povo sabe o que diz. O povo sabe o que está vivenciando, o que está experienciando, tá certo? O seu sofrimento, a sua dor, a sua fome, tá certo? Então, essa religião, a meu ver, é a mais importante, é a que está sendo resgatada. Não é? Não aquela religião institucional, mas a religião do povo, o verdadeiro cristianismo popular. Com relação à questão também levantada pelo Hugo Alain, que eu achei também uma colocação muito interessante, quando ele fala hoje de uma tendência dentro do cristianismo mais, digamos assim, vinculada, mais próxima daquele imperialismo que o gênero apocalíptico combate, que o Apocalipse bate de frente, que é a célebre teologia da prosperidade, que transforma a religião cristã, a igreja cristã, em um cristianismo de mercado, um cristianismo mercadológico, tá certo? As igrejas hoje, as igrejas cristãs, né, se transformaram em balcões de negócio, em grandes balcões de negócio. Eu costumo brincar, às vezes, com meus alunos de ciência da religião ou do Instituto Teológico Pastoral, eu digo sempre, olha, hoje, minha gente, o lema é pequenas igrejas, grandes negócios. É esse o lema, né? Então, você quer enriquecer rápido e facilmente, abra uma igreja. Né? Funde um negócio, uma igreja negócio. É um balcão de negócio. Então, isso que você coloca, Hugo Alain, é uma verdade nua e crua. Hoje, se nós fôssemos escrever um apocalipse, iria nessa direção, tá certo? Seria um apocalipse contra a própria tendência mercadológica da igreja cristã, não é? Que transformou o cristianismo em um novo imperialismo mercadológico, um imperialismo de mercado, né? Que serve à economia de mercado, né? Ao sistema
capitalista dominante. Então, essa mentalidade é a mentalidade que hoje predomina dentro da religião cristã, das chamadas tendências neopentecostais, principalmente. Né? Não é, veja bem, em todo o protestantismo. Né? Eu costumo sempre fazer uma distinção entre o protestantismo histórico, que eu classifico como um protestantismo sério, né? E o protestantismo neopentecostal, né? Que nasceu aqui no Brasil, tá certo? Nasceu aqui no Brasil. Essa tendência neopentecostal é uma tendência muito própria do pentecostalismo brasileiro. Né? O pentecostalismo em si nasceu nos Estados Unidos, com a dissidência da Igreja Batista, que deu origem às chamadas Assembleias de Deus, né? Às igrejas chamadas de igreja cristã, né? Enfim. Mas o neopentecostalismo é uma vertente do pentecostalismo que nasceu aqui no Brasil. E nasceu sob o influxo, a inspiração da teologia da prosperidade, que é também uma importação estadunidense, tá certo? Do capitalismo norte-americano se infiltrando nas igrejas cristãs, na religião cristã. Portanto, eu acredito que o que o Hugo Allan colocou é de uma importância enorme. Eu acho que dá um tratado, dá uma tese de doutorado, tranquilamente, para a gente trabalhar, estudar isso, e dá muito pano para as mangas, né, Allan? Porque você pode fazer, por exemplo, um curso sobre isso, pode fazer uma mesa de debates, uma palestra, enfim, um mini curso sobre esse tema, que é uma riqueza, né? Tem muita coisa para se explorar e se falar. Obrigado, professor Álvaro. Vou finalizar aqui a gravação para a gente seguir para a reunião, mas desde já agradeço para a gravação. Desde já agradeço ao senhor por essa palestra magnífica.